Bom, hoje o nosso papo é entre o Marcelo Soares e a Ellen Wedemann. O Marcelo atualmente dirige as marcas de consumo da BRF no Brasil, Sadia, Perdigão e Quali. Ele é economista pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, EAE São Paulo, e ele é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. O Marcelo é executivo da área de marketing com passagem em várias empresas do Brasil. A Ellen Wedemann atua desde 2018 como Managing Director da Kantar Brasil, na divisão World Panel, formada em administração de empresas e tem mais de 25 anos de experiência em entender as dinâmicas de mercado e conectar insights e analytics. Então, Ellen, por favor, bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos conversar um pouquinho com o Marcelo. O Marcelo já está aqui com a gente? Vamos lá. Gente, bem-vindo, Marcelo. E agora eu deixo a Ellen e o Marcelo aqui, por favor. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E conforme a André mencionou, hoje recebemos no Inspiration Talks o Marcelo Soares, diretor de marketing da BRF. Estamos felizes com esse bate-papo com o Marcelo sobre a transformação, porque além da BRF ser uma das marcas mais escolhidas pelos brasileiros e que convive conosco no dia a dia, ela tem uma cultura de centrada no indivíduo, que é o tema principal das nossas conversas de hoje. Oi, Marcelo, tudo bem? Como vai? Um prazer ter você aqui conosco hoje. Oi, Ellen, bom dia, é um prazer, obrigado pelo convite. Obrigada pelo tempo e agenda. Bom, eu queria conversar um pouco com o bate-papo, nós temos algumas perguntas, mas é muito ouvir a sua experiência desses últimos meses e o que está acontecendo do seu ponto de vista e experiência. O primeiro tema que eu queria abordar é a BRF é uma multinacional brasileira, é uma das maiores empresas do país e possui uma logística bastante complexa em termos de produção, logística, marketing, etc. O nosso foco aqui é falar do futuro, mas para contextualizar um pouco, eu gostaria de saber sobre quais foram os primeiros movimentos da empresa assim que a pandemia estourou no Brasil. Como foi essa situação para você? Nós tínhamos um plano detalhado para o ano para cada uma das nossas marcas e a ideia era executá-los da melhor forma possível. A empresa já vinha acompanhando os desdobramentos da pandemia antes mesmo dela chegar no Brasil. Isso fez com que nós pudéssemos nos antecipar, chamando os principais parceiros estratégicos, de forma a, logo de início, abordar duas frentes muito importantes para a gente, que era a segurança dos nossos colaboradores. BRF tem aproximadamente 90 mil colaboradores no seu quadro, e também a responsabilidade com os consumidores. Então, quando você pensa numa empresa que tem marcas da estatura que nós temos, segundo a própria Kantar, né, de cada 10 lares, a BRF está presente em 9 lares com uma das nossas marcas, né? E juntas nós possuímos algo em torno de 43% da preferência em alimentos. Quando a gente vai para o segmento de margarinas, isso chega a ultrapassar os 60%. Isso traz uma responsabilidade nesse diálogo, seja com a sociedade, com os colaboradores ou com os próprios consumidores, muito grande. E, diante da situação de potencial agravamento da crise, a gente agiu justamente nessas três frentes, né? Quando a gente pensa nos colaboradores, todas as medidas foram tomadas no sentido de preservar a segurança de quem estivesse dentro das nossas fábricas ou um promotor atuando dentro dos supermercados, porque tem um princípio básico por trás disso, que é nós tínhamos o compromisso de não interromper o abastecimento aos principais varejistas do país, né? Isso passava por uma questão de segurança física e emocional de toda a sociedade. Então, a segurança dos colaboradores era muito importante. Em relação aos consumidores, nós temos uma escuta ativa dentro da empresa que é bastante atuante, né? Então, é uma inteligência que é voltada não só para escutar, mas para converter em planos de ação aquilo que os nossos consumidores estão sentindo. Isso fez com que, logo no início da pandemia, quando sentíamos, através das nossas pesquisas, que existia uma insegurança muito grande de temas ligados a isolamento, como lidar com o desconhecido
e muitas famílias até entrando no modo de pânico, levando para um nível de estocagem desnecessário e acelerado, a gente saiu inicialmente com 2 campanhas, uma com Sadia e logo depois Perdigão, onde nós assumíamos esse compromisso público de manutenção do abastecimento, mas também de tranquilização da população, né? Orientando para que ficasse em casa, aí tendo toda a conformidade com a orientação que os órgãos públicos vinham nos dando. E a última parte desse tripé, não menos importante, era a própria sociedade, né? Então, a BRF foi uma das primeiras empresas a anunciar um investimento da ordem de 50 milhões de reais, né? Isso para auxiliar diversas frentes, principalmente o fornecimento de alimento a várias frentes de saúde. Para você ter uma ideia, foram aproximadamente 920 toneladas de alimentos para hospitais, instituições, secretarias municipais de governo. Isso passa por mais de 7 mil testes rápidos, 2 milhões de EPIs, álcool, viseira, gel, enfim. Era a BRF assumindo seu compromisso social, né? E, além disso, eu acho que várias frentes também de apoio ao varejo, a empresa tem feito questão de participar. Tem um movimento Nós, que é um movimento o qual a BRF fez parte desde o início, com várias outras empresas relevantes que busca apoiar o pequeno varejo, e eu acredito aí que tenha novos ou outros participantes do evento que vão poder aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse movimento. Perfeito. Bom, como falamos, o assunto dos nossos 3 dias desse evento é transformação. E acho que você já mencionou vários, mas hoje especificamente estamos focando em discutir a importância das marcas, entenderem os indivíduos diante de tantas mudanças. A BRF tem uma presença muito forte na vida dos brasileiros, né? Muitos de nós crescemos e convivemos com as suas marcas desde o começo da nossa vida. E já possui uma cultura focada no consumidor. Na prática, como tem sido acompanhar todas essas mudanças de hábitos, as necessidades, entender o que fazer e como tomar as ações, o que muda na parte de entendimento do indivíduo e do seu consumidor? Marcas tão relevantes quanto as nossas, eu acho que tem o compromisso de gerar conforto no momento de insegurança, sobretudo insegurança alimentar, né? Isso não se constrói da noite para o dia. A BRF existe desde 1940, ao longo desse período vem conquistando a confiança do público, de consumidores e da sociedade por itens que são valorizados até hoje, né? Quem não gosta de produtos ou reconhece em produtos, sobretudo alimentação, com qualidade superior, sabor, praticidade, o uso de ingredientes selecionados. Então, essa é a crença da companhia que tem nos conduzido durante todo esse período. Existe um potencial de inovação com a crise, né? Essa cultura que a empresa já traz, ela tem se intensificado quando você bem colocou, a gente olha para um consumidor cada vez mais no centro. Essa inteligência de escuta do consumidor, ela se traduz em várias frentes multidisciplinares dentro da empresa. Então, desde o início da crise, a gente percebe várias alterações de hábitos muito importantes e que afetam diretamente os nossos negócios. Os consumidores permanecendo mais em casa, é como se eles voltassem a fazer as pazes com a cozinha, com o cozinhar em casa. Então, você tem um mercado enorme de pessoas que comiam fora de casa, que passam a demandar novas coisas, só que dessa vez com praticidade, com qualidade, com tudo aquilo que a BRF oferece. E nós procuramos acelerar os projetos que eventualmente estavam na prateleira, adotar técnicas mais ágeis para diminuir o ciclo de inovação, aumentar a escuta com o consumidor. E esse primeiro semestre foi um primeiro semestre muito ativo para a gente. Para você ter uma ideia, a gente lançou somente no primeiro semestre 130 novos SKUs em todas as marcas. Então, apesar de, infelizmente, estarmos lidando com um momento bastante excepcional, a empresa continua ávida e bastante firme no seu propósito de trazer inovação e de responder a essa escuta
que os consumidores nos trazem. Legal. Você tocou em 2 pontos que vou quebrar em 2 perguntas e queria aprofundar um pouco com você. Primeiro, né, você falou dessa necessidade de continuar entendendo o consumidor, as mudanças de hábitos. Houve quebra de paradigmas aí dentro do que era o consumidor e o que vocês estão percebendo agora que vocês tiveram algumas discussões que, de repente, nunca se teria pensado? Você lembra de algum específico que aconteceu nesses meses? Eu acho que poderia aqui citar vários deles, mas vou eleger alguns, né? Isso trouxe uma intensificação de parcerias muito grande, né? Seja com o varejo, no sentido de ativar cada vez mais as nossas marcas no ambiente digital, e aí estamos falando de plataformas, que são plataformas de terceiros, de players relevantes no mercado, como o desenvolvimento de plataformas próprias. Isso acelera também essas parcerias no que diz respeito à inovação, né? Tivemos aí o lançamento de várias frentes, como eu falei, e o que é interessante é a gente poder materializar a proposta da empresa, que é uma proposta não restrita à proteína animal, e sim a ser uma provedora de alimentos que seja inclusiva. Então, quando a gente lança ou entra no mercado como plant-based, que é uma alternativa ao consumo de proteína animal, a gente traz mais pessoas para a conversa, né? Ao redor da mesa, cada vez mais você tem uma diversidade de consumidores que não necessariamente têm um estilo de vida. E isso tem se intensificado, sobretudo quando todo mundo passa a ficar dentro de casa e esse novo formato de família passa a se recompor. Então, o que para algumas empresas poderia ser um desafio, a gente vê como uma motivação ainda maior de acelerar as frentes de inovação. Muito bom. É muito difícil isso, né, Marcelo? Porque a gente sabe que inovação é um pilar extremamente importante, mas é um pilar de investimento, né? É um investimento grande que as empresas têm que ter, principalmente quando você parece que ter uma forma muito contínua de fazer isso. Mudou alguma coisa? Vocês já tinham? Você falou um pouco disso no começo, queria entender um pouco mais como é que foi, se houve ruptura, se tiveram que sair correndo, se pensaram, vamos investir ou não, o que acontece nesse momento? Acho que do ponto de vista interno, vários comitês, como eu falei, acho que nos antecipamos antes da pandemia se instalar no Brasil, mas vários comitês foram formados, né, para mobilizar uma população desse tamanho e um alcance tão grande das nossas marcas. Aí eram várias reuniões diárias, muitas vezes com temas que se repetiam no decorrer da agenda, né? Acho que a pandemia tem um lado triste que todos nós estamos lidando, né? Afastamento ou, eventualmente, perda de pessoas queridas, mas ela traz um legado muito importante sobre a alteração dos processos e a revisão da forma como nós olhamos e reagimos ao mercado, né? O DNA da inovação ele está presente, eu acho que na nossa cultura, na nossa organização. Mas você tem uma demanda de mercado que também se acentua, né? Você tem um crescimento de determinadas categorias de consumo que passa por pratos prontos, frios, congelados de uma maneira geral, que conversam melhor com praticidade, que você tem que fazer ajustes desde previsão de demanda, eventualmente fazer escolhas de priorização de mercados, mas mais do que isso, como é que você apoia o consumidor num momento tão difícil? Então, nós nos estruturamos, por exemplo, num hub de receitas, onde nós entendemos rapidamente que muitos dos consumidores gostariam de ter um apoio maior no preparo dos seus alimentos. Então, não bastava somente garantir o abastecimento, mas como é que a gente vai além e leva esse conforto e agrega serviço até a mesa do consumidor. São marcas que têm intimidade na casa do consumidor. E aí, como é que a gente aproveita dessa intimidade para ter conversas mais construtivas, mais produtivas e responde a essas demandas que cada vez mais se intensificam e também trazem oportunidades de negócio para a gente.
E parece que deu certo, né? Porque nós temos acompanhado aí os resultados e nós sabemos que as marcas como Perdigão, Sadia, Qualy continuam crescendo nesses meses de forma muito constante. Só para fechar, né? O que é o legado que fica, né? Na sua opinião, o que nós temos aí pelos próximos meses e como é que o que vai ficar, o que mudou que é mais definitivo? Eu vejo assim, o momento é de colaboração, né? E aí o movimento Nós é um bom exemplo disso, à medida que nós vemos empresas que originalmente são concorrentes unidos num único propósito, né? Eu acho que da mesma forma que, apesar das demandas serem diferentes, quando a gente pensa nas esferas de colaborador, consumidor e sociedade, as empresas têm que se posicionar de uma maneira relevante, sendo adequadas a esse período tão difícil e desafiador que nós vivemos. Acho um momento bastante desafiador, como eu falei, mas eu não tenho dúvida que ele muda a relação que as organizações têm com o risco, né? Em geral, grandes corporações têm um pouco de aversão a risco, e nós estamos vivendo em momentos que a ação é valorizada, que o propósito fica acima do plano concorrencial. Eu acho que esse é parte do legado que nós deixamos. Muito legal, Marcelo. Sua mensagem final é extremamente importante e ela realmente nos incentiva a pensar melhor nessas transformações e nas oportunidades que elas nos geram. Muito obrigada por estar aqui conosco, pelo esse bate-papo, compartilhar suas experiências e quero chamar de volta a Andréia para dar continuidade ao nosso Canter Talks. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Ellen. Prazer. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Ellen. Obrigada, Andréia. Muito legal. Olha, esse bate-papo foi sensacional. Nós já estamos até na expectativa para o próximo Inspiration Talks, que nós teremos amanhã, entre a Melissa Vogel, CEO da Cantar Ibope Media, e o Sérgio Saraiva, presidente da RAP no Brasil.